O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Camila Fernandes. Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Seja bem-vinda novamente à TV Cresce. Boa noite, Cris. Obrigada. Eu que agradeço o convite novamente. Muito feliz de estar aqui novamente compartilhando um pouco de conhecimento, contribuindo com o nosso setor imobiliário. Obrigada. Obrigada a você, Camila. Camila, eu vou ler o seu currículo para os nossos internautas. Tem muitos que conhecem seu trabalho e tem outros que vão ver a sua apresentação pela primeira vez. A Camila é advogada, especialista em direito imobiliário e fundadora do escritório Camila Fernandes Advocacia. Atua com foco em assessoria jurídica preventiva, oferecendo suporte estratégico a imobiliárias, construtoras e incorporadoras. Criadora do método Venda Mais Imóveis com Segurança Jurídica, já formou centenas de corretores em imóveis, contribuindo para intermediações mais seguras, alinhadas à legislação. E o tema de hoje vai ser certidões negativas, garantia de segurança nas transações imobiliárias. Camila, seja bem-vinda. Boa palestra para você. No final, a gente retoma aqui o nosso contato. Tá certo, então, Cris. Muito obrigada. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a importância das certidões negativas no momento de você vender um imóvel. Será que precisa continuar solicitando as certidões de ações judiciais, as certidões de débitos? Porque depois da entrada em vigor da Lei 14.382 de 2022, a Lei de 2024 também, surgiu algumas dúvidas para os corretores de imóveis da necessidade de realmente solicitar essas certidões. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, da importância e por que vocês precisam continuar solicitando essas certidões de ações judiciais e de débitos também. E a gente vai falar um pouquinho das outras certidões importantes para você, corretor de imóveis, você do mercado imobiliário, vender o imóvel com segurança jurídica. Então, vamos lá. Eu gosto de dividir essa parte das certidões, a gente falar primeiro das certidões do imóvel e depois das certidões do vendedor. Então, as certidões do imóvel, se você quiser anotar aí, pega papel e caneta, porque aqui você está para aprender, e quando a gente anota, a gente aprende mais. Então, essa divisão ela é feita para a gente falar primeiro dos documentos do imóvel. Quais são as certidões que você, corretor de imóveis, precisa solicitar no momento de vender o imóvel? Quais são as certidões do imóvel? Gente, é muito simples. Olha ali, 2 documentos que você precisa solicitar. Certidões de débitos municipais e certidões de débitos condominiais. Gente, só é importante vocês entenderem aqui que aqui a gente não está falando de todos os documentos, tá? Nós temos lá a matrícula do imóvel, documentos que precisam também ser solicitados para vender o imóvel, mas aqui a gente está focado nas certidões. Certidões de ações e certidões de débitos, e eu coloquei mais 2 certidões ali para a gente falar um pouquinho delas. Mas essa aula aqui em específico não está para a gente falar de todos os documentos. Então, por favor, quando você for vender um imóvel, não solicite somente esses. Eu já tenho uma aula gravada aqui no TV Cresce de São Paulo, onde a gente fala de outros documentos necessários para vender o imóvel com segurança jurídica, mas nessa aula a gente focou realmente nas certidões, certo? Então, vamos seguir. Vamos começar pelas certidões de débitos municipais do imóvel. Camila, preciso solicitar essa certidão, esse documento? Precisa. Obrigatoriamente você precisa solicitar. Por que você precisa solicitar? Olha isso aqui que está nesse slide aqui. As certidões de débitos municipais relativos ao imóvel são de obrigação propter rem. Gente, que nome é esse? Propter rem. Propter rem significa que esses débitos, eles acompanham o imóvel e não a pessoa. Tá entendendo? Os débitos municipais do imóvel, eles vão sempre acompanhar o imóvel e não a pessoa. Então, quando você vai vender um imóvel, se você não solicitar as certidões de débitos do imóvel e verificar se ali, naquele imóvel, tem algum débito municipal, seja de IPTU, seja de alguma contribuição de melhoria,
você pode estar vendendo para o teu cliente um imóvel onde os débitos relativos a esse imóvel vão permanecer para ele, comprador, mesmo que esse débito seja anterior à compra dele, tá? Por quê? Porque é de obrigação propter rem. Vai mudar lá na prefeitura o nome do proprietário, mas os débitos eles vão continuar no imóvel. Os débitos eles não ficam lá para o antigo proprietário. Então, você sempre precisa solicitar essa certidão e verificar se tem algum débito. Alguns profissionais eles me perguntam, Camila, mas a certidão positiva com efeito de negativa, não está tudo certo? Porque ela está positiva, mas ela está com efeito de negativa. Se ela estiver com efeito de negativa, significa que existe algum débito, mas esse débito ou ele está suspenso, ou ele está parcelado. Então, imagina a pessoa que foi lá e parcelou uma dívida de IPTU. Ela tem 50 mil reais de dívida de IPTU e ela parcelou e ela pagou somente a primeira parcela. Se você não analisar isso e vender esse imóvel para o teu cliente sem analisar esse parcelamento existente, o vendedor pode pagar uma parcela e as outras, infelizmente, sobrarem para o adquirente comprador. Então, sempre solicite a certidão de débito municipal, certo? Aqui tem uma pergunta que eu gosto até de deixar ela sempre anotadinha para não esquecer de falar para vocês. Olha só, no caso de ser mencionado no contrato de compra e venda, que toda obrigação do IPTU anterior à data de assinatura do contrato seria de responsabilidade do vendedor, essa cláusula não eximiria o comprador de ter que pagar eventual débito existente? É muito comum se colocar no contrato de compra e venda uma cláusula que, antes da transferência da posse ou antes da transferência da escritura, os débitos existentes sobre o imóvel vão ser do vendedor. E somente posterior à posse ou somente posterior à escritura que vão ser do comprador. É importante você entender que pode eximir o comprador em relação ao vendedor. Ou seja, o comprador ele pode cobrar este valor do vendedor. Vamos imaginar que tem essa cláusula lá no contrato, ficou acordado que o vendedor era responsável pelos débitos anteriores, mas quando o comprador foi ver, tinha várias dívidas lá sobre o imóvel. Ele pode sim cobrar essa dívida do vendedor. Porém, perante o órgão municipal, quem vai ter que pagar é o comprador. Então, exime de responsabilidade de ter essa dívida somente para ele. Ele pode sim cobrar do vendedor, do antigo proprietário. Essa cláusula ajuda nisso, mas perante ao órgão público municipal, quem vai ter que pagar é o comprador, sob pena de poder ter uma execução fiscal sobre esse imóvel, certo? Então, grave bem isso, certidão de débito relativo ao imóvel, é necessário, sim, solicitar todas as vezes que você for vender o imóvel e que este imóvel possa talvez ter uma dívida que esteja parcelada ou uma dívida que talvez esteja suspensa e você tem que ter esse documento para você ter essa informação e conseguir passar para o teu cliente. Sempre solicita a certidão de débito municipal. Certo? Então, vamos passar para outro documento, que é a certidão negativa de débito condominial. Sempre vou precisar solicitar esse documento? Não é sempre que você vai precisar solicitar. A certidão negativa de débito condominial, você vai solicitar quando o imóvel estiver em um condomínio. Obviamente, porque senão não tem taxa condominial. Então, se você for vender um imóvel em condomínio, vamos imaginar um apartamento ou um condomínio de casas, é bom prestar bem atenção quando você for vender um imóvel dentro de um condomínio fechado, que mesmo sendo casa, também tem taxa condominial. Por que você precisa solicitar a certidão de débito condominial? Por que é obrigatório você solicitar essa certidão de débito? Porque assim como o débito municipal do imóvel, o débito condominial também é de obrigação propter rem. Também é esse nome esquisito aí, obrigação propter rem. Olha só, os débitos condominiais relativos ao imóvel são de obrigação propter rem. Nós temos lá no artigo 1345 do Código Civil, que fala: o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Então, aqui a gente pode equiparar ao débito municipal. Se existir um débito condominial sobre o imóvel, mesmo que esse débito seja do período em que o vendedor estava na posse do imóvel, esse débito ele vai acompanhar o imóvel, ele não fica para o nome do vendedor.
é de obrigação propter rem, acompanha a coisa. Então, havendo a transferência de propriedade, a dívida existente vai permanecer sobre o imóvel. Então, você precisa sim solicitar essa certidão para você verificar se não tem nenhuma pendência condominial, para que o teu cliente comprador ele não venha ter um prejuízo no momento futuro, tenha que pagar a dívida condominial para que o imóvel dele não venha sofrer aí uma execução, uma penhora. E olha só a pergunta que eu coloquei aqui nessa parte também, para não esquecer de a gente comentar sobre ela. No caso de ser declarado, olha só, no contrato pelo vendedor de que o imóvel não possui dívidas, essa cláusula eximiria o comprador de ter que pagar eventual débito condominial? Então, aqui a gente pode fazer a mesma comparação lá com o débito municipal. Mencionando no contrato desta forma, ou mencionando que débitos condominiais anteriores à transferência da posse ou da escritura são de obrigação do vendedor, exime o comprador de responsabilidade ali perante o vendedor, onde o comprador consegue entrar com uma ação de cobrança contra o vendedor. Agora, não exime o comprador de pagar a dívida perante o condomínio. O comprador não consegue lá pegar o contrato de compra e venda e dizer, olha, síndico, eu tô aqui com um contrato e o contrato fala que essa dívida é do vendedor. Pois é, só lamento. Por quê? Porque é de obrigação propter rem. Ele acompanha o imóvel. Uma coisa importante no débito, quando você vai solicitar a certidão de débito condominial, é você verificar a veracidade dessa certidão. Como assim, Camila, verificar a veracidade? Quando a gente está falando de um documento público, por exemplo, uma certidão de débito do município, ali você vai entrar no site da Prefeitura Municipal, vai sair a CND positiva com efeito negativo, ou vai sair a CND positiva ou negativa. Então, é um documento público que você tem ali. Quando você vai solicitar a certidão de débito condominial, existe uma diferença. Por quê? Porque não é um documento público. É um documento que é feito ou pelo síndico ou pela administradora do condomínio. Então, o que você precisa certificar é a veracidade daquele documento. Porque, assim, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé, gente. Como tem pessoas que agem de má fé? Infelizmente. E eu já vi várias situações de o vendedor, olha só, o vendedor emitiu uma declaração dizendo que era do síndico, que não tinha débito condominial, fazer uma assinatura ali, muitas vezes até falsificada, fazer uma assinatura de qualquer jeito, e esse documento ele não ter validade jurídica. E como que você, corretor de imóveis, você vai assegurar que esse documento realmente ele é verdadeiro? Que realmente é um documento que você pode confiar? Existem alguns meios de você fazer isso. Se for uma assinatura digital, por favor, sempre coloque lá no site e faça a confirmação para ver se a assinatura é realmente verdadeira, se realmente aquela assinatura foi assinada pelo síndico, se for pelo Gov ou pelo próprio certificado digital, faz a conferência da assinatura. Verifica quem realmente é o síndico naquele momento, naquele condomínio. Pede a ata da assembleia que elegeu o síndico. Verifica se realmente quem está assinando é o síndico realmente vigente naquele momento. Porque imagina, você pega a assinatura de alguém que não é síndico, dizendo que o síndico declara que não tem débito condominial. E você não vai atrás desses documentos. No final, se o comprador tiver algum prejuízo, lá pelo artigo 723 do Código Civil, você, corretor de imóveis, pode ser responsabilizado e ter que indenizar o teu cliente. Então, verifique, cuide sempre de olhar a veracidade do documento. Uma coisa bem importante é falar para vocês sobre o que está escrito lá no documento. O que está escrito é importante você verificar. Leia a certidão. Vamos imaginar que você pega uma certidão de débito condominial e lá está escrito que... vamos imaginar que está escrito assim... durante o período dessa administradora, aí a certidão foi assinada pela administradora do condomínio, que daí você precisa verificar também se realmente aquela é a administradora do condomínio. Mas vamos imaginar que é, e que ela descreve assim na certidão. Durante o período desta administradora, não existe débito condominial sobre imóvel X, Y, Z. Então, ela está declarando que durante o período da administração dela, mas pode ser que essa administradora, ela está há 6 meses, há 1 ano, e o que tem anterior à administração dela? Então, você precisa certificar, se estiver escrito dessa forma, você precisa solicitar
os débitos de todo o período daquele imóvel. Todos os débitos, se existe ou se não existe. Se tiver na menção que é somente sobre o período da administração, cuidado, você precisa ter declarado que aquele imóvel não possui débito condominial, tá? Aqui tem até uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, tá? Deveria ter colocado de São Paulo aí para ficar mais fácil para vocês. Mas é bom também a gente ver o entendimento dos outros tribunais. Eu, particularmente, gosto bastante do Tribunal de São Paulo, que as jurisprudências aí, elas são bem precisas, a gente usa bastante a título de estudo, né, de buscar conhecimento, mas essa jurisprudência aqui, ela fala exatamente o que eu expliquei agora para vocês. Olha só, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve penhora advinda de débito condominial por falta de documento apto a demonstrar a quitação de todos os débitos em atraso, limitando-se à declaração de quitação emitida pela administradora, apenas ao período da administração. É um detalhezinho que muitas vezes a gente não observa, tá? Muitas vezes passa batido e a gente vê que os profissionais, eles não leem muitas vezes com atenção o documento. Ah, pegou o documento, diz que não tem débito, tá ok. Mas como é importante você ler o documento na íntegra, você entender realmente o que está escrito naquele documento, tá certo? Vamos dar seguimento, então. Aqui eu coloquei para vocês a questão do débito ACND de imóvel rural e imóvel em área de marinha. Aqui nós falamos do débito municipal, mas o débito municipal ele vai ser quando nós estivermos tratando de um imóvel urbano, certo? Se você estiver vendendo um imóvel e esse imóvel estiver em área rural, aí você não vai solicitar a certidão de débito municipal, porque aí aquele imóvel ele não tem pagamento de IPTU, e sim, ele tem pagamento de ITR. Então, o que você vai solicitar é a certidão de imóvel de imposto territorial rural. Esse imposto, gente, ele também é de obrigação própria rem, tá? Então, também acompanha o imóvel da mesma forma que o IPTU. Então, a única diferença é que se você estiver diante de um imóvel rural, você vai entrar lá no site e vai solicitar a certidão de débito rural, certo? Então, você vai precisar dessa certidão de débito rural. E tiver em área de marinha, os débitos junto à União, de débitos relativos à área de marinha, eles não são débitos de obrigação própria terreno, certo? Mas, melhor evitar dor de cabeça do que vender o imóvel com débito lá na União, né? Com débito relativo à área de marinha. Então, sempre solicite, se tiver o imóvel inserido em área de marinha, solicite também essa certidão para evitar qualquer problema do cliente vir depois reclamar com você, dizer que tem dívidas, que não está conseguindo conversar com o proprietário e aquela dívida ainda está aparecendo no imóvel, no nome dele, enfim. Para evitar qualquer problema, sempre solicite também essa certidão. Então, aqui, gente, nós encerramos aquela primeira parte que os documentos relativos ao imóvel. Então, débito municipal relativo ao imóvel e débito condominial quando ele estiver inserido em condomínio, certo? Agora nós vamos falar das certidões de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, Estado e município. Então, vamos lá. Eu quero falar rapidamente, antes de nós entrar aqui nessas certidões, explicar rapidamente, de forma bem objetiva, para vocês o que é fraude à execução. Fraude à execução nada mais é do que existir um processo judicial e lá naquele processo judicial, o credor, a pessoa que está lá para receber a dívida, ele percebe que o devedor está se desfazendo do patrimônio e esse credor está na iminência de ficar sem receber o seu valorzinho, o seu dinheiro. Então, ele pede lá no processo judicial o reconhecimento da fraude à execução quando ele vê que os bens do vendedor, do devedor, ele está sendo vendido e aquele devedor, ele vai ficar sem nenhum bem para pagamento da dívida. Nesse caso, o juiz pode sim reconhecer a fraude à execução.
Então, eu quero só que você entenda isso, por isso que a gente não vai entrar exatamente no assunto da fraude de execução, fraude contra credores, todo esse assunto, que é um assunto bem específico jurídico, mas é importante você ter esse conhecimento do que é fraude de execução para fazer sentido o que nós vamos falar nessas outras certidões a partir de agora. Então, voltando lá, certidões de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, Estado e Município. Vocês jamais, e tá aqui um alerta, bem bonitinho aqui, jamais podem vender um imóvel sem solicitar essas certidões. Por que, Camila? Não posso vender um imóvel sem solicitar certidões de débitos? Não. Débitos federais, débitos estaduais e débitos municipais. Olha só o que diz lá no artigo 185 do Código Tributário Nacional. Corretor de imóveis também tem que entender de Código Tributário. Olha isso. Lá no artigo 185 do Código Tributário Nacional, nós temos um dispositivo, inclusive lá no parágrafo único também do artigo 185, que fala assim: presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Aí nós temos o parágrafo único que fala: o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Olha que interessante esse artigo aqui, gente. Ele está dizendo, o artigo 185, que é fraude absoluta à execução fiscal. Já falei para vocês da fraude de execução. Então, vamos imaginar que a pessoa está com uma dívida ativa, ela não tem processo judicial ainda, mas ela está devendo lá para a Receita Federal, ou ela está devendo para o Estado, ou ela está devendo para o município, para a Fazenda Pública, tá? União, Estado, município. Se ela estiver devendo, estiver com uma certidão de dívida ativa para a Fazenda Pública, e nesse período, mesmo não tendo processo judicial, anota isso, mesmo não tendo processo judicial, pode sim ser reconhecida fraude à execução fiscal se aquele vendedor vender imóvel estando devendo para a União, Estado, Município e não tiver o que está aqui no parágrafo único, outros bens para pagamento da dívida. Então, olha só, a pessoa não tem processo judicial ainda, mas só o fato dela ter uma dívida lá na Receita Federal, sabe quando você entra lá no site da Receita Federal e você vai solicitar a certidão de débitos, coloca lá a Receita Federal, coloca o CPF da pessoa ou o CNPJ da pessoa e lá aparece que aquela certidão ou ela está irregular, não sai pelo site, ou ela aparece positiva, ou ela aparece positiva com efeito de negativa. Nesse caso, gente, tem que tomar cuidado. Tem que identificar o débito, tem que ver o que a pessoa está devendo, tem que ver se ela tem outros bens para satisfazer aquela dívida, porque o artigo 185, ele é claro, dizendo que é fraude absoluta. Não tem que falar. Não tem boa-fé do comprador, não tem outras alegações que você possa fazer quando a gente está tratando de uma fraude fiscal. E tendo apenas dívida ativa, com a Fazenda Pública já é reconhecida a fraude fiscal. Ou seja, ela vai ser reconhecida, obviamente, dentro de um processo judicial, mas a lei já garante esse direito à Fazenda Pública. Olha só que importante isso aqui. Não se aplica a súmula 375 do STJ na fraude de execução fiscal. Qual que é a súmula 375 do STJ? O reconhecimento da fraude de execução depende do registro do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Na fraude fiscal, é irrelevante a boa-fé do adquirente. Quando nós estivermos diante disso aqui, gente, artigo 185 do Código Tributário Nacional, pouco importa a boa-fé do adquirente. O Estado, ele não está nem aí se o comprador é de boa-fé ou não. Se nós estivermos falando de uma fraude fiscal, pouco importa a boa-fé. Não se aplica a súmula 375 do STJ. Não precisa estar lá na matrícula do imóvel, não precisa comprovar não adianta comprovar que o comprador é de boa-fé, porque vai sim ser reconhecida a fraude de execução se o vendedor não tiver outros bens para pagamento da dívida. É muito sério isso aqui, tá? Muito sério. E atualmente é esse o entendimento jurisprudencial. Talvez com a ideia do legislador de concentrar tudo na matrícula do imóvel,
em algum momento futuro isso mude. Mas nesse momento atual, é preciso que você tenha esse cuidado, porque pode ser reconhecida a fraude absoluta à execução fiscal e o teu cliente, o comprador, vir a perder o imóvel mesmo depois de registrado o imóvel no nome dele. Então, tem que ter muito cuidado, gente. Muito, muito, muito cuidado. Aqui trouxe duas teses para vocês. Ó. Uma tese: se o ato translativo foi praticado a partir de 9/6/2005, data de início da vigência da Lei Complementar número 118 de 2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude. Então, basta que esteja lá com a certidão inscrita em dívida ativa, mesmo que ainda não tenha processo judicial. E outra tese: a diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta interesse privado, ao passo que, na segunda, afronta interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. O que significa isso? Que se eu estou diante de uma fraude civil, aonde, vamos dar um exemplo aqui, a Camila está devendo para o João. Aqui a gente está diante de uma fraude civil. Agora, a Camila está devendo para a Receita Federal. Aqui a gente está diante de uma fraude fiscal. Então, aqui na fraude fiscal, pouco importa a boa-fé do comprador. Aqui na fraude civil, ainda pode ser reconhecida a boa-fé do comprador. Se ele não tiver de má-fé, não tiver conhecimento que existia aquela dívida, aqui na fraude civil pode até ser reconhecida, diante de algumas alterações legislativas que a gente teve. Agora, quando a gente estiver diante da fraude fiscal, pouco importa a boa-fé, tá? Então, essa tese é de que os tributos da União, Estado e município, eles servem para a satisfação da necessidade coletiva e não está infringindo o interesse privado. Então, é esse cuidado que vocês têm que ter, abrir muitos olhos quando a gente estiver diante de uma execução fiscal ou de alguma pendência junto à Fazenda Pública. Vamos seguindo agora. Certidões de ações judiciais. E aí, precisa ou não precisa solicitar certidões de ações judiciais? Eis um questionamento que surgiu depois da entrada em vigor da Lei 14.382 de 2022, inclusive depois da entrada em vigor do CPC de 2015 também, se teve muito questionamento sobre isso. Por quê? Porque a ideia do legislador é realmente de concentrar os atos na matrícula do imóvel. Essa é a ideia do legislador. E lá no artigo 792 do Código de Processo Civil, ele está disposto assim, que até está aqui no slide, se você quiser acompanhar e anotar aí também esse artigo, que é bem importante. O artigo 792, ele fala que a alienação ou oneração de bem é considerado fraude de execução. Aí temos ali inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Inciso 1, quando sobre o bem tem direção fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Inciso 2, quando tiver sido averbado no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828. E inciso 3, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de construção judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Se a gente ler somente o inciso 1, 2 e 3, a gente consegue perceber que a ideia do legislador é: se não tiver na matrícula do imóvel, não pode ser considerado fraude à execução. Só que aí, nós operadores do direito, a gente fica um pouco confuso. Por quê? Porque o legislador, ele manteve o inciso 4 ali no artigo 792. O que fala o inciso 4? Quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, por mais que o inciso 1, inciso 2, inciso 3, ele está falando de concentrar os atos na matrícula do imóvel, se não tiver penhora lá, não pode ser considerado fraude, o inciso 4 está dizendo que se tiver uma ação judicial em trâmite capaz de reduzir aquele devedor à insolvência, é possível conhecer a fraude. Então, aos meus olhos de operador do direito, esse inciso 1, 2 e 3, ele simplesmente acabou perdendo o sentido, mantendo ali o inciso 4. E aí, analisando isso, nós temos também a súmula 375 do STJ, que foi a que eu li anteriormente para vocês, que não se aplica na fraude à execução fiscal.
Então, que ela fala que o reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, se a gente lê somente a súmula 375 do STJ, vamos pensar que não precisa solicitar certidões de ações judiciais, porque está dizendo que, para reconhecer a fraude, nós precisamos que a informação esteja lá na matrícula do imóvel, que conste a penhora lá na matrícula do imóvel, ou que seja comprovada a má-fé do adquirente, que não é fácil comprovar má-fé daquele que comprou. A não ser que seja uma pessoa muito próxima, que tenha como demonstrar que realmente aquela pessoa comprou só para ajudar ali o vendedor a não sofrer uma penhora e vir a perder o imóvel. Fora disso, não temos muitas chances de conseguir demonstrar a má-fé do terceiro adquirente. Só que aí nós continuamos com a entrada em vigor da Lei 14.382, de 2022. Depois nós tivemos também em 2024 uma alteração legislativa que, resumidamente, essas alterações, elas trouxeram a situação de que, para a validade e eficácia dos negócios jurídicos e para comprovar a boa-fé daquele que comprou, não precisa apresentar certidões de ações judiciais. Porque muito se falava de comprovar a má-fé. Se o comprador ele deixa de solicitar as certidões de ações judiciais, ele já está de má-fé. Vamos pensar assim. Mas a legislação ela vai dizer que não. Se ele não tirou as certidões, o fato dele não tirar as certidões não pode dizer que ele está de má-fé. Tem que realmente comprovar que essa pessoa está de má-fé. Então, esse simples fato de não ter solicitado, de o comprador não ter verificado as certidões de ações judiciais, não pode caracterizar a má-fé, certo? Então, a ideia do legislador, ela realmente está vindo para cada vez proteger mais aquela parte mais frágil, que é o adquirente, que muitas vezes não tem conhecimento nenhum no mercado imobiliário, não estudou nada. Tem gente que vai comprar um imóvel e não sabe nem o que é uma matrícula, uma certidão de inteiro teor. E existe, infelizmente, pessoas leigas dentro do mercado imobiliário que vão comprar imóvel. Então, para proteger essas pessoas, a legislação ela tem afastado a questão de solicitar certidões de ações judiciais. Só que nós continuamos lá com o artigo 185 do Código Tributário Nacional, que é uma legislação especial e que vai ser aplicada mesmo com a Lei 14.382 de 2022. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. Olha como uma coisa ela vai ligando a outra. A gente não pode simplesmente olhar uma legislação sozinha. Olhou ali, ela é isso aqui, vamos ter isso aqui como verdade. É preciso analisar um conjunto de legislações, é preciso analisar um conjunto de doutrinas, de entendimentos jurisprudenciais para que a gente chegue a uma conclusão do que pode e do que não pode. Então, o objetivo, gente, dessas alterações legislativas e do legislador é proteger o adquirente, como eu falei, mas não de afastar a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Até porque nós não tivemos nenhuma alteração lá no artigo 723 do Código Civil, que fala da responsabilidade do corretor de imóveis, que fala da obrigação do corretor de imóveis informar sobre a segurança e o risco do negócio sob pena de responder por perdas e danos. Então, você, corretor de imóveis, precisa sim continuar solicitando as certidões de ações judiciais, as certidões de débitos. Por quê? Porque você pode responder civilmente, ter que indenizar o teu cliente se você causar algum prejuízo para o teu cliente. E olha só, eu trouxe aqui uma jurisprudência, vamos ver se essa aqui de Santa Catarina também. Meu Deus, não trouxe nenhuma de São Paulo. Na esperança que tem alguma de São Paulo aqui com vocês. Mas olha que legal, pelo menos a gente está vendo os entendimentos de outro estado também, né? Então, vamos lá. Essa jurisprudência aqui, ela é bem interessante, porque olha só, o autor, e jurisprudência, só para explicar para você que talvez esteja assistindo a aula aqui, que não tenha conhecimento do que é jurisprudência são decisões dos tribunais. Então, alguém entrou com uma ação judicial, perdeu ou ganhou, e a outra parte recorreu, e aí o tribunal deu uma decisão, e essa decisão, ela virou um entendimento jurisprudencial. Então, algum caso foi julgado, e deste caso deu a jurisprudência. Nós, operadores do direito, usamos muito jurisprudência para a gente comparar casos. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos uma jurisprudência que fala o que eu vou falar aqui para vocês, eu vou explicar. Então, se você tiver um outro caso como esse, você pode usar essa jurisprudência para dizer, olha, lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alguém já foi
condenado a ter que indenizar por esse caso. Então, eu vou usar essa tese aqui para buscar o direito também do cliente numa ação judicial. Então, o que é esse caso aqui? Olha que interessante. Autor que, por intermédio da imobiliária requerida, adquiriu um imóvel de propriedade dos demandados. Posterior penhora do bem em razão de débito dos réus, antigos proprietários. Requerente que, para resguardar o seu imóvel, efetuou o pagamento com subrrogação. Pretensão de cobrança do valor decorrente da subrrogação, além de danos morais em razão da má prestação de serviço. E aí nós tivemos aqui a decisão em sede de recurso. Recurso da requerente acolhido para reconhecer a responsabilidade civil da imobiliária, incidência do artigo 723 do Código Civil. Dívida que existia no tempo da negociação, intermediadora que negligenciou a informação e ocasionou a celeuma. Então, o que é esse caso aqui? Lendo esse caso, depois vocês podem até pegar o número do processo aqui, pesquisar também. Era uma dívida trabalhista, onde recaiu uma penhora sobre o imóvel da compradora. Era uma dívida de 31 mil reais esse caso aqui. E aí, essa compradora, o que ela fez? Ao invés de ela alegar o que nós falamos aqui, a súmula 375 do STJ, dizendo que ela é uma compradora de boa-fé, ao invés de ela alegar isso num processo judicial e ir buscar uma defesa, o que ela fez? Eu não quero essa penhora aí na matrícula do meu imóvel. Eu quero o imóvel livre. Talvez ela queria construir ou simplesmente ela não queria que existisse essa penhora sobre o imóvel. E o que ela fez? Ela foi lá e pagou a dívida para tirar a penhora do imóvel dela. Depois que ela pagou essa dívida, que não era dela, que era do antigo proprietário em uma ação trabalhista, o que ela fez? Ela entrou com uma ação judicial, se subrogando no direito de cobrar essa dívida. Ou seja, lá no processo judicial, tinha alguém nesse processo trabalhista cobrando uma dívida do vendedor. Ela foi lá e pagou, então agora ela tem o direito de cobrar desse vendedor essa dívida porque ela pagou a dívida dele. Pagou para livrar a penhora do imóvel dela. Só que ela não entra somente contra o vendedor, ela entra contra o vendedor e contra a imobiliária que intermediou a negociação. Por quê? Porque ela se sentiu lesada, ela não foi informada sobre esse risco dessa penhora que poderia recair no imóvel. E aí entra lá no artigo 723 do Código Civil, responsabilidade do corretor de imóveis, informar o cliente sobre a segurança e o risco do negócio sob pena de responder por perdas e danos. E aqui foi exatamente esse o reconhecimento do tribunal, onde aplicou o artigo 723 do Código Civil, porque a dívida, o processo judicial já existia no tempo da negociação. Então, tá vendo como é importante você solicitar a certidão de ação judicial? A certidão de débito do vendedor? É obrigatório, Camila? É obrigatório. Eu sempre falo que é obrigatório e até que mude todas as legislações, legislações especiais, enfim, vai continuar sendo obrigatório. Aqui eu trouxe outra jurisprudência também. Essa jurisprudência aqui, na verdade, ela até fala daquilo que nós falamos lá nas certidões de débitos da Fazenda Pública. Olha só, aqui a gente está tratando de uma penhora relativa à dívida fiscal. Então, olha ali, alegada ausência de má-fé do adquirente e falta de averbação da penhora do registro imobiliário. Olha só, irrelevância. É irrelevante alegar que o comprador era de boa-fé. É irrelevante, na fraude fiscal, alegar que não tinha penhora na matrícula do imóvel. E aí, aqui, inteligência do artigo 185 do Código Tributário Nacional, norma especial que se sobrepõe às normas gerais do Código de Processo Civil, súmula 84 e súmula 375 do STJ, inaplicabilidade. Tá vendo? Inaplicável a súmula 375 que fala da boa-fé do adquirente. Fraude fiscal, grava isso. Fraude fiscal igual, não importa a boa-fé do adquirente, certo? É irrelevante a boa-fé do adquirente. Seguindo aqui, e as certidões dos antigos proprietários? Eis um questionamento, né? Preciso solicitar as certidões de ações judiciais dos antigos proprietários? E aí, preciso ou não preciso? Faz uma reflexão aí com você. Gente, nós tivemos uma decisão recente, em abril de 2023, eu falo recente porque nós estamos em 2025, então, para um entendimento jurisprudencial, um RESP, né, um recurso especial, é uma decisão recente. Inclusive,
né? Uma decisão que vem depois da entrada em vigor da Lei 14.382 de 2022, que até ficou apelidada como lei que dispensa a apresentação de certidões, aonde fala, gente, isso aqui é muito importante vocês anotarem, vocês saberem que a fraude à execução, olha isso aqui, ó, fraude à execução, negócio realizado após a inscrição em dívida ativa, presunção absoluta de fraude, presunção absoluta, boa-fé do terceiro adquirente é irrelevante. Olha o que está aqui no item 2. Decidiu que a alienação efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118 de 2005, 9/6/2005, presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse de citação válida. Posteriormente, a 9/6 de 2005 considera-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. E aí, olha só o item 4. Esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas. Daí porque considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. O que isso significa? Vamos imaginar que nós temos lá a matrícula de um imóvel, certidão de teor de um imóvel, e o proprietário é o João. E o João vende o imóvel lá em 2015. O João vende para Maria o imóvel em 2015. Só que o João, ele já tinha uma dívida ativa ou até mesmo um processo judicial que era de 2014. Então, em 2015, ele vende o imóvel, mas ele já tinha um processo judicial ou uma dívida ativa junto à União, Estado ou município em 2014. Ele vendeu o imóvel em 2015, ou seja, a dívida já existia. E o imóvel agora está registrado em nome da Maria. Maria pagou tudo certinho, bonitinho, está registrado o imóvel lá no nome da Maria. Só que o João, ele vendeu esse imóvel e ele não tem mais dinheiro para pagar essa dívida lá para a Fazenda Pública. Ele não tem. Simplesmente ele vendeu o imóvel, gastou todo o dinheiro e não tem. A Fazenda Pública, seja União, Estado ou município, pode vir requerer a fraude à execução, mesmo que o imóvel já esteja registrado em nome da Maria. Então, vamos imaginar que hoje você, corretor de imóveis, vá vender um imóvel que está em nome da Maria. A Maria foi lá, disse para você que ela quer vender o imóvel dela. Quando você achar um comprador para Maria, você vai tirar as certidões tanto da Maria quanto dos antigos proprietários. Por quê? Porque é reconhecida a fraude à execução fiscal também em alienações sucessivas. Sem contar outras questões jurídicas, como doação inoficiosa, que pode ter um processo, alguém alegando algo nesse sentido, alguma ação de anulidade de negócio jurídico, várias situações que podem ainda existir dentro da questão jurídica legal, que pode trazer prejuízo ao adquirente se você não solicitar certidões de ações judiciais. Então, sim, solicite também a dos antigos proprietários. Outra certidão de validade da procuração pública, gente. Preciso solicitar essa certidão? Você vai solicitar quando uma das partes for representada por procurador. Principalmente quando você estiver com uma procuração que alguém representa o vendedor. Você precisa solicitar porque nós temos o artigo 682 do Código Civil e ele fala assim, ó, cessa o mandato quando? Pela revogação ou pela renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança do estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer e pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Então, o próprio artigo 682 do Código Civil, ele já está dizendo que por algumas situações dessa pode cessar o mandato. Então, você, corretor de imóveis, quando você vai vender um imóvel em que o vendedor é representado por procurador ou até mesmo o comprador, certifique se aquela procuração está válida naquele momento, porque veja só, uma procuração, ela quer dizer que existe uma pessoa representando o vendedor.
Então, o dono do imóvel, que deveria assinar pelo imóvel, está sendo representado por alguém. Você precisa certificar se aquela procuração ela está válida naquele momento. É muito comum também existir procurações falsas. E se você pegar o documento lá, às vezes impresso, bonitinho, do cartório, você pode ser enganado. E aí não adianta você dizer, mas eu não sabia que a procuração era falsa. Você não sabia, mas você negligenciou, você foi imprudente em deixar de solicitar a certidão de validade da procuração pública para ver se naquele momento aquela procuração ela está válida, se ela não é uma procuração falsa, para evitar qualquer prejuízo para as partes envolvidas. Então, sempre solicite a certidão de validade da procuração. Aqui eu trouxe a exceção do mandato em causa própria. O artigo 685 do Código Civil, ele fala que, conferido o mandato com cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas formalidades legais. Essa exceção aqui, gente, é o mandato em causa própria. Não é aquela procuração que tem lá podendo outorgar o imóvel, transferir para si. Essa procuração aqui em causa própria é quando a pessoa paga o ITBI, onde é como se fosse quase uma escritura, tá? De compra e venda. Existe pagamento do ITBI, do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, é um documento que ele, por si só, pelas características dele, ele não admite a revogação. Mas é bem difícil ter essa procuração, que mais se usa realmente a procuração comum. Então, sempre solicite a certidão de validade da procuração. Aqui eu trouxe uma jurisprudência, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ainda não chegamos em São Paulo. Aqui, ação de indenização por danos materiais, contrato de corretagem, compra e venda de imóvel, procuração falsa. Ação de estelionatários, autor que, na qualidade de adquirente de boa-fé, restou lesado. Negligência do corretor que intermediou o negócio. Responsabilidade civil evidenciada. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Então, essa jurisprudência aqui já mostra que o corretor foi condenado. Por quê? Porque ele vendeu o imóvel com uma procuração falsa. E a própria jurisprudência ela já está falando da obrigação do corretor de informar o cliente sobre a segurança e o risco do negócio. Por quê? Porque ele não pode negligenciar informações ao comprador, ao adquirente, sob pena, obviamente, de responder civilmente por perdas e danos. Certo? Aqui já estamos se encaminhando para o final. Agora, vamos falar de duas certidões aqui para a gente finalizar, que é a certidão do vendedor. Vamos falar da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando você for vender um imóvel e o vendedor ele for pessoa física, você precisa solicitar a certidão de estado civil, tá? A certidão de estado civil vai garantir que você qualifique lá no contrato de compra e venda a pessoa que está vendendo de forma correta. E tem casos também que você vai precisar solicitar o pacto antinupcial. Por quê? Olha só, a certidão de estado civil atualizada do vendedor, ela é essencial, porque lá no artigo 1647 do Código Civil, nós temos o dispositivo que fala assim: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, a lei, ela está dizendo que, salvo na separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode alienar o imóvel sem autorização do outro cônjuge. E uma coisa importante de distinguir aqui para vocês é a questão da separação total de bens ser convencional ou ser obrigatória. Então, aqui a lei está dizendo que somente no regime da separação total de bens, no regime da separação absoluta, é que o cônjuge ele não precisa assinar lá como vendedor ou com outorga uxória. Só que dentro da separação total, nós temos a convencional e nós temos a obrigatória. A convencional é quando, por exemplo, eu, Camila, escolho casar pelo regime da separação total de bens. Então, foi uma escolha minha e uma escolha do meu cônjuge, casarmos pelo regime da separação total de bens. Porém, pode acontecer
de, por uma obrigação legal, as partes terem que casar pelo regime da separação legal de bens, separação total de bens, que é a separação legal obrigatória. Então, por uma imposição legal, eles têm que casar por este regime. Então, é um pouco diferente. Mesmo estando dentro do mesmo regime, nós temos essa distinção da convencional e da obrigatória. Convencional, quando eu escolho, obrigatória, quando a lei impõe que eu só posso casar se eu casar por este regime. E na separação obrigatória, os bens adquiridos na constância do casamento, eles também se comunicam, tá? Então, por isso que você precisa analisar a certidão de estado civil, para você entender o regime de casamento e você ali conseguir entender se você precisa ou não da assinatura do cônjuge. E lembrando que nem sempre o cônjuge ele vai constar como vendedor. O que a lei aqui ela está falando é do cônjuge constar como anuente, a outorga uxória, tá? Não dá para confundir do cônjuge assinando como vendedor. Quando ele é dono como o outro cônjuge, os dois vão assinar como vendedor. Agora, quando a gente precisa a anuência, a concordância do outro cônjuge, a gente está falando de outorga uxória, onde é apenas anuência, mesmo que às vezes em uma eventual partilha, um dos cônjuges não tenha direito ao bem, certo? Então, por isso, a importância da certidão de estado civil atualizada. E quando o vendedor ele for pessoa jurídica, então nós estivemos tratando de uma pessoa jurídica, você precisa solicitar a certidão simplificada atualizada. O legal é que aí no estado de São Paulo, a certidão simplificada atualizada ela é gratuita. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem que pagar por essa certidão, mas o legal é que também ela não é cara e ela sai na hora, no mesmo dia, pagando, no mesmo dia ela é liberada no sistema. Então, vocês do estado de São Paulo não têm desculpa para solicitar a certidão simplificada atualizada. E o contrato social, porque com a certidão simplificada atualizada e com a leitura do contrato social, vocês vão identificar quais dos sócios que precisam assinar obrigatoriamente pela venda do imóvel. Porque quando você está falando de pessoa jurídica, por trás da pessoa jurídica tem os representantes. E aí você precisa ler os documentos, ler a certidão simplificada atualizada, ler o contrato social, para você conseguir identificar quem assina por aquela empresa para alienação do imóvel. Porque às vezes tem lá que o administrador ele assina isoladamente pela empresa, mas ele não assina isoladamente quando tratar de venda de imóveis. Quando trata-se de venda de imóveis, às vezes tem uma observação que precisa assinatura de todos os sócios. E somente com esses documentos atualizados que você vai conseguir essa informação. Aqui eu coloquei também a questão de quando for uma SA, tá? Quando você estiver diante de uma sociedade por ações, uma sociedade anônima. Aqui, nesse caso, você vai solicitar o estatuto e você vai solicitar a ata da última assembleia ou da assembleia que ali especifica quem assina pela venda de imóveis daquela empresa. Então, você precisa ter os documentos, tanto o estatuto quanto a ata, ali onde você vai ler esses documentos e ali vai estar explícito, vai estar descrito que quem assina pela venda de imóveis é a pessoa tal. Então, esses documentos aqui não podem faltar no momento de vender o imóvel. E aqui, a gente já finaliza, tá? Nossas certidões. Eu só volto falando para vocês, como eu falei lá no início desta aula, tá? Aqui nós estamos falando das certidões de ações e de débitos. Eu só finalizei com essas certidões aqui de qualificação, a certidão simplificada e a certidão de estado civil, porque é importante você ter esse conhecimento. Mas, além desses documentos, você precisa solicitar a matrícula do imóvel atualizada, ou não sei como vocês chamam aí, certidão de inteiro teor. Aqui em Santa Catarina, nós costumamos falar matrícula do imóvel atualizada, que lá vai ter todas as informações do imóvel, lá que você vai entender se tem alguma penhora, se tem alguma indisponibilidade, se tem algum problema, em nome de quem que está o imóvel. Então, todos os documentos necessários para vender o imóvel com segurança jurídica são importantíssimos, tá? E só para a gente finalizar aqui, então, algo pessoal meu que eu quero compartilhar com vocês. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbio 16:3. Tudo que você consagra ao Senhor, todos os seus planos, tenha certeza que eles serão bem-sucedidos. Eu tenho consagrado a minha vida a Deus e o que eu tenho colhido realmente
cada dia eu vejo que é um presente dele para minha vida. Então, é algo meu que eu quero compartilhar isso com vocês. E agradeço desde já essa aula, essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E aqui eu vou deixar também as minhas redes, se vocês quiserem me contatar, meu Instagram, meu canal do YouTube, meu contato, fiquem à vontade, fico à disposição de vocês. Camila, muito obrigada pelas suas informações. Foi uma verdadeira aula mesmo, hein, Camila? Pois é, deu quase uma hora, né, Cris? Não, excelente, você foi muito detalhista. Camila, só queria colocar um ponto aqui com relação ao que você falou e que eu acho muito importante. A segurança da negociação depende exclusivamente, eu não digo, mas em grande parte da atuação do corretor de imóveis, né? Da verificação da ética profissional e da verificação de toda a documentação na negociação, né, Camila? Deixa eu te falar uma coisa. Caso o corretor de imóveis ele seja de alguma maneira, não intencionalmente, mas ele seja imprudente, tenha deixado passar alguma documentação, algum procedimento que é considerado essencial na negociação imobiliária, o que pode acontecer com ele? O que pode acontecer com o honorário dele? Uhum. Sim, Cris, não, é importantíssimo o corretor de imóveis, no momento que ele está fazendo ali a intermediação, ele ter conhecimento da responsabilidade dele como corretor de imóveis, porque o corretor ele não tem só a obrigação de aproximar as partes. Não. Eu sempre falo que o corretor ele tem uma estrelinha lá no Código Civil para ele, porque ele tem um artigo no Código Civil que fala exclusivamente da responsabilidade civil do corretor de imóveis, Sim. Que é o artigo 723, né? Então, lá fala que o corretor ele tem a obrigação de informar o cliente sobre a segurança e o risco do negócio. E como que ele vai informar? Como que ele vai informar? Ele precisa analisar os documentos, solicitar todas as certidões, solicitar todos os documentos para que ele tenha conhecimento, para que ele identifique eventuais problemas e assim ele possa informar o cliente. Porque se ele simplesmente só aproximar as partes, só pegar um documento desatualizado, fazer o contrato, ele não vai ter conhecimento. E se ele causar algum prejuízo ao cliente dele, a lei é clara que ele pode sim ter que indenizar, comprovando a imprudência, a negligência dele. Então, é essencial e hoje, cada vez mais, eu vejo, né, Cris, as pessoas buscando corretores qualificados. Hoje, o mercado está exigindo muito. As pessoas estão exigindo muito profissionais. Até mesmo, eu vejo que eu sou advogada, então, eu vejo pessoas que, às vezes, estão comprando imóvel com corretor e, mesmo assim, ainda eles buscam mais um suporte jurídico para realmente dizer, não, tá tudo 100%. Né? Então, cada vez mais o mercado está exigindo, né, do corretor. Então, o corretor ele tem que buscar conhecimento. Legal aqui, né, também no Cresci, que tem essas aulas que ele tem de forma gratuita, que é só ele vir aqui e acessar, é só ele dedicar um pouco do tempo dele, e tudo isso é aprendizado, onde ele vai aplicar realmente na vida profissional dele, né? E é bacana você falar isso, Camila, porque assim, o corretor de imóvel que não é advogado, né, que existem muitos corretores que não são advogados, é muito importante procurar essa ajuda jurídica, né, porque um bom contrato de negociação, seja para venda ou locação, que não causa prejuízos para ambas as partes envolvidas na intermediação, é fundamental para uma concretização sadia, né, Camila? E o advogado, ele está para isso, ele está para fazer um bom contrato para garantir essa segurança também junto ao corretor. Sim, com certeza. Alguns falam, o advogado está ali só para implicar na minha negociação. Não, queimar a minha venda. Quer queimar e colocou advogado no meio, pronto, o corretor já sai correndo. Mas não, a gente está ali realmente para buscar segurança para todos e buscar a solução, né? O corretor não deve olhar o advogado com esses olhos, porque muitas vezes a gente salva negociações, às vezes não está acontecendo por algum detalhe, porque o comprador tem seguro, ou porque o vendedor não sabe resolver alguma questão de algum problema que tem ali na documentação do imóvel, no nome dele mesmo, e a gente entra para dar esse suporte, esse auxílio para que as coisas aconteçam, porque é uma corda, né? Eu sempre falo, é um ligando o outro, é um segurando na mão do outro, porque
nós advogados precisamos, principalmente eu sou especialista na área imobiliária, então trabalho só com foco na área imobiliária. Eu preciso que as coisas aconteçam, que tenha negócios, que os corretores vendam, que as construtoras vendam para que eu também tenha trabalho. Então, é uma corrente, né? Uma corda, um vai segurando na mão do outro. Segurando o outro, é isso aí. Camila, muito obrigada pela sua participação. Gostei muito, de verdade, foi muito importante aí a apresentação das certidões negativas, das dívidas municipais, estaduais, federais, a importância de ver esse total dentro da intermediação, e espero você numa próxima oportunidade. Imagina, Cris, eu que agradeço, como te falei no início, fiquei muito, muito feliz com o convite novamente, e estou à disposição. Quando quiserem novamente, é só me chamar que a gente marca, eu estou aqui de novo com algum outro assunto e compartilhando conhecimento. Obrigada a você, um beijo aí para todos de Santa Catarina. Tá bom, Cris, um beijo também para você. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.